Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Os Rothschild, eles estão por trás de vários bancos, não é um banco só, né? Eles têm várias participações em vários bancos. Parece que eles ainda são controladores do JP Morgan, que é o maior banco do mundo. Sim, JP eles, Morgan, através de offshores, empresas e tal, eles mandam, por exemplo, no próprio JP Morgan. Sim. E o JP Morgan foi quem criou, né? Quem criou o Fed. O Fed é um cartel. E ele foi criado lá em 1916, lá numa ilha. Eles fizeram ali um acordo para criar, para não deixar mais nenhum banco quebrar. É um cartel que ajuda os bancos a não quebrarem, manipulando o valor do dinheiro e tendo o direito de imprimir moeda. Todos os bancos podiam imprimir moeda no passado. Era tipo o dólar do JP Morgan, o dólar do banco tal. Por quê? Porque é um crédito, né? O dólar é um crédito, é uma confiança, né? Então, esses são os ciclos, é isso que acontece. Então, muitos grandes empresários, eles não têm muito interesse em que as coisas melhorem muito. Elas melhoram um pouco e depois para eles é bom que tenha todo esse caos, essa desordem, porque aí eles conseguem entrar dos dois lados financiando. Do mesmo jeito que um conflito armado. Esses caras gostam de financiar os dois lados, vender armamento para os dois lados, depois reconstruir os países. E você sabe, por exemplo, como você falou, França, Inglaterra e aqui no Brasil? O Mayer, né, que foi o primeiro, né, o Mayer Rothschild, ele, se eu não me engano, era da Alemanha. E aí o que ele fez? Ele fez as 5 flechas. Se você vê o logo dos Rothschild, pelo menos do vinho que eles têm lá em Bordeaux, Chateau Lafite ou Chateau Rothschild, são 5 flechas amarradas por uma corda, que é o quê? Ele pegou 5 filhos e mandou cada um para uma capital da Europa, para abrir um banco. Então eles tinham uma conexão muito grande, eles tinham informações muito rápidas. Então tinha um conflito em algum lugar, eles já tinham um informante lá sabendo, que já pegava a carruagem, já mandava para um lugar, já mandava para o outro. Eles sabiam que estava faltando trigo num lugar, sobrando no outro. Então eles tinham essas conexões de informações e tudo, e faziam muita manipulação também. Por exemplo, teve um conflito que era Napoleão contra a Inglaterra e tal, acho que era alguma coisa assim. Um conflito uma guerra, uma batalha muito importante. O representante do Rothschild ficou sabendo, o que ele fez? Ele avisou o Rothschild chegou lá e começou a falar que eles tinham perdido. Que o cara que tinha ganhado tinha perdido. Aí todo mundo saiu vendendo, e ele foi lá, comprou tudo no final. Isso aí foi na Batalha de Waterloo. Essa foi uma batalha nesse sentido, né? Eu não tenho certeza absoluta se foi o Waterloo mesmo, mas me parece que sim. E aí ele espalhou a notícia que tinha perdido e na verdade que a Inglaterra, porque era no e a Inglaterra mar, tinha não dava ganhado. pra saber. E aí as pessoas na cidade não estavam afastadas, né? Não dava pra saber. Foi assim que ele conseguiu manipular, então. Agora, você acha que tem mérito ganhar dinheiro desse jeito e comandar o mundo desse jeito e viver de maneira nababesca, assim? Será que não é meio... não é nem antiético, é injusto pra própria honra da pessoa, assim? Você acha que uma pessoa realmente honrada aceitaria viver e ganhar dinheiro só com chincane, malandragem, corner, comprando governos? É meio maligno, não é? É, claro. Não, uma pessoa, a moral leva você pra outra coisa. A honra leva você pra outro tipo de decisão. Mas assim, sinceramente, se a gente for analisar, esse é o menor dos problemas. Se a gente for ver, por exemplo, como que você guarda R$1 bilhão se não cabe R$1 bilhão nessa sala? É uma sala grande, certo? Não cabe R$1 bilhão aqui. E como que tem traficante com patrimônio de bilhão? Tem muito. Como que ele guarda esse dinheiro? Ele guarda esse dinheiro no banco, certo? Só que tem milhões de traficantes no mundo. Tem traficante de arma, tem traficante de cocaína, tem o pessoal que faz tráfico de pessoas, entendeu? Então tem todo tipo de transação sendo feita. Esse dinheiro precisa ir para algum lugar. Não dá para enterrar
né? Eu vou colocar debaixo do colchão, concorda? Sim. Então, o último que tentou fazer isso daí, que foi o camarada lá da Bolívia, não deu muito certo, né? Não. Então, a gente sabe que... Vira Aonde- e mexe e acha algum bunker ainda de dólar do cara, né? né, Escondido. pois é, dentro de casa, né, pessoal, eu fazia a casa e tinha uns tijolos lá, e quando o cara ia ver, era máximo de dinheiro. Sim. Então, o transporte desse dinheiro, como que essas relações são feitas, o comércio é feito, tipo, como que você manda toneladas e toneladas de armamento ilegal para um país em conflito? Entendeu? Mano, tem muita coisa aí, como eu falei isso, tem muita coisa rolando, que dá muito dinheiro, papo de bilhão, toda hora, e passa por algum banco, passa por alguém que aceita fazer essa transação, de alguma forma passa, entendeu? De alguma forma passa. Tem leniência dos próprios bancos, tem engenharias financeiras muito bem feitas, laranja para todo lado, né? Mas eu acredito que ferramenta tecnológica haverá para bloquear, controlar esse tipo de coisa. E aí você vai ter separações, né? Países separados uns dos outros e tal. E o Brasil tá indo para esse lado aí, né? De Irã, Rússia, né? Coreia do Norte, né? Uma coisa mais fechada, né? Sim, tem até essa história de que, putz, por que todos os tipos de armamento ilegal chegam no Brasil, lá no Morro do Rio de Janeiro, né? Chega a rifle, AK-47, chega a armamento, aqueles fuzis, né? Fuzil de alta precisão e potência, que Defesa antiaérea. Exatamente, que é feito para combate em guerra, né, e tal. Como é que sai de lá do Oriente Médio e chega aqui? Como é que sai de um país X para chegar no Morro do Rio de Janeiro? E aí tem uma mistura política, uma mistura do tráfico e do crime com a política, né? E a América Latina tem muito isso aí, né? Por isso que é tão importante a seleção de 26. Eu acho que ela é meio divisor de águas, né? O que vai acontecer em 26. Porque ou venezueliza, eu, por exemplo, vou ter que usar meu passaporte português, cara. Se de fato a gente tiver um fechamento, tiver censura e tal, começa assim, né, cara? E aí vai piorando, né? Aí partiu Portugal. Porque se eles querem ganhar de novo, aí de fato, eles vão pra cima, né? Já foram muito, né? Por exemplo, eu às vezes tem coisa que eu não posso falar no canal, né? Não posso postar na rede social e cai, que o sistema não deixa. Falando nisso, Muita gente perdendo o perfil. Tem um canal muito bom. Você já viu o canal chamado Curioso Mercado? Já. Esse canal é muito bom, velho. Muito bom. Sigam aí, vale a pena. Conta várias histórias Várias boas. histórias. Aí tem alguns vídeos dele que eu vejo, que normalmente ele conta a história da marca, que também é legal. Sim. Aí eu vi a história da Rolex, história da... Mano, tem vários. Mas normalmente ele vai atrás dos empresários que faz a marca. Sim. E aí ele tem o que ele conta a história do Banco Safra. Você já viu? Eu trabalhei no Banco Safra. Trabalhou lá? Trabalhei. Na sua época, quem que era o presidente? O seu José e o seu Moisés, os dois ficavam lá. Mas o seu José que tocava mesmo o banco, né? Joseph Safra. Faleceu faz uns anos aí. Que é o filho do Edmond, né? O Edmond Safra, que era o que morreu nos anos 90. Irmão. Lá na França? Irmão. Era o irmão? Era o irmão. Tá. Edmond Safra foi o que morreu num incêndio. A casa do cara era simplesmente a casa mais cara do mundo. O Edmond, ele já era um banqueiro internacional, né? José e Moisés eram mais do Brasil, né? O Edmond tinha um banco aí em Nova York, né? Que era o National Bank, sei lá. Sim, exatamente. E a Lili, né? Que é a viúva dele, né? Ela tem a maior casa do mundo lá na França, né? Na Riviera lá, né? Sim, o negócio é gigante. São bilhões e bilhões, Então, são tradições de banco, né? Essa coisa de ter informação, de saber emprestar dinheiro, saber dar crédito, né? Eu trabalhei lá, o pessoal falava assim, o negócio tem que ser bom pros dois, né? Pro Moisés e pro José. Assim, não é pros dois, ou pro banco e pro cliente, né? A gente brincava, mas hoje em dia é um banco bem profissional, assim, é uma família com muito conhecimento, assim. E o pessoal que hoje toca o Safra, o filho do seu José, ele, na época, ele cuidava da parte de office boys lá. E no final do ano ele levava os office boys pra almoçar e tal. Ele é um cara bem simplão, assim, né? Guardado
a devida proporção assim. Sim. E são banqueiros muito bons de emprestar dinheiro, né? Muito bons de saber o que está acontecendo, a qualidade da empresa. É difícil isso, tem que ter um know-how mesmo. Então, mas o Banco Safra, ele segue uma linha diferenciada, como você falou, né? Sim. Não é um banco de varejo, é um banco para abrir uma conta lá, quanto que o cara tem que ter de patrimônio, sei lá, quanto que é o depósito inicial? Não me lembro mais. Pelo menos uma milha, né? Acho que não, No dia de meia milha, vai. Pode ser, acho que sim. Tá bom? Acho que sim. Aí, o cara contando a história do Banco Safra, ele fala sobre, primeiramente, a ideia da origem, né? Então, a origem do Banco Safra que começa com a saída, se não me engano, do Líbano, na verdade. Porque um deles que, judeu, né? Já estava sofrendo perseguição lá, ficou instável a situação, saiu de lá, né? E aí, chegou, no caso, a viver na Europa, mas nos Estados Unidos ele tinha um banco. Já que foi esse banco que ele abriu aí, National alguma coisa, mas tinha lá, mas ele também tinha banco na Europa. Era o pai deles, né? O pai Suíça. desses caras. O pai. O pai dos três, Isso, esse cara que depois se tornou ele tinha sociedade e depois ele se tornou o próprio proprietário do banco e tudo mais. Mas ele tinha essa ideia de fazer financiamento, empréstimos, mas sempre voltados pro ramo internacional, para grandes negócios. E ele estudava que tipo de negócio, por exemplo. Então, tecido, entendeu? Tipo, a ideia de você financiar certas empresas... Especialista mesmo. Isso, exatamente. Então, era um negócio diferenciado. E assim, o que diferencia o negócio do crédito de ser ou não usura? Né? Já teve muita discussão aí de que empréstimo é usura, não é tão. O que diferencia é para qual é a utilidade. Então, por exemplo... misturando isso com a economia, né? Se você empresta dinheiro para um empresário financiar um projeto de uma máquina muito boa, que vai fazer muitos produtos muito bons, esses produtos vão inclusive diminuir o preço desse tipo de produto, então você está diminuindo a inflação, você está gerando riqueza, o cara que está pegando um empréstimo, ele vai conseguir pagar, ele vai conseguir se libertar de você. Isso não é usura, isso é um negócio lícito, de divisão de risco e tudo mais. Usura é quando você empresta dinheiro para o cara consumir, que você sabe que ele não vai conseguir pagar, que tem abuso de juros e que o cara meio que acaba se escravizando, que é um cara também fragilizado. Essa ali é que é a usura, é uma espécie de uma escravidão. No passado tinha uma coisa de que você tinha umas fazendas por aí no interior, que você ia trabalhar lá, aí tinha uma venda. Aí você só podia comprar na venda, o seu salário era todo na venda. E as coisas na venda eram muito caras. Aí você gastava muito, entendeu? E aí você ficava devendo pra venda, e no final você ficava meio escravo ali da fazenda por causa dessa relação comercial. Então, a usura se parece com isso. É você incentivar uma degradação ali, do cara beber à noite, aí você financia a bebida do cara, aí o cara nunca mais ele vai poder se libertar de você, né? Então essa é a diferença. Se você estiver emprestando dinheiro ou pegando dinheiro emprestado para criar riqueza, para se libertar, isso é sadio, honesto e tudo bem. A usura é isso, é quando você tem uma relação de conflito, uma relação de vício, uma relação de domínio, de fragilidade e também de exploração, né?